Josué capítulo 1, eu gostaria de ler com você a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Josué capítulo 1, verso 1 diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu abençoarei vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Glória a Jesus. Queridos, em muitos momentos de nossas vidas, nos deparamos ou nos depararemos com o início de um novo ciclo. Seja o início de um ano novo, um projeto novo, um emprego novo, um casamento, ou uma mudança significativa que desejamos para alguma ou algumas áreas da nossa vida. Isso é normal. De tempo em tempo nós vamos nos deparar, nós vamos estar diante de momentos assim. E tudo isso faz com que o nosso coração transborde de esperança. Sim ou não? Sempre como filhos de Deus, como cristãos, nos vemos diante disso, dessa proposta de um novo. Seja o que for, o nosso coração se enche de fé e esperança no nosso Deus, naquilo que acreditamos, que temos como revelação, como entendimento de que Ele fará em nós e por nós. Agora, dentro disso, é importante relembrar que a Bíblia nos ensina que Deus deseja sim que nós vivamos uma vida plena e frutífera. Você pode dizer amém? Isso é desejo dele para mim e para você. Porém, isto só pode se tornar possível quando decidimos construir a nossa existência sobre a base firme e inabalável, que são os seus ensinos, seus mandamentos, a sua santa e poderosa palavra. Quando nós lemos Lucas 6, versículo 46 e 49, Mateus 7, 24 ao 27, o próprio Jesus deixa isso bem claro ao falar sobre os dois fundamentos. Vejam comigo o que ele diz, segundo a perspectiva, os olhares do evangelista Lucas. Lucas capítulo 6, a partir do verso 46, Jesus diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica.
Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando a gente lê textos como esse, palavras do próprio Senhor Jesus, logo a gente entende, queridos, que a chave que abre portas para um novo tempo de verdade estar em conhecer, meditar e ter uma vida de obediência à palavra, uma vida fundamentada na palavra de Deus. É isso que este texto de Lucas fica claro através das palavras de Jesus. Josué recebeu essa instrução ao enfrentar o desafio de liderar Israel à conquista da terra de Canaã. Então, um novo ano, um novo tempo, um tempo próspero e bem-sucedido, ou uma vida próspera e bem-sucedida, começa com um coração disposto a se dedicar, a se deleitar na palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é a única garantia que temos na vida. Amém? E podemos confiar nela, sabe por quê, queridos? Porque Ele mesmo é fiador, é garantidor daquilo que Ele fala. Quando nós lemos Jeremias capítulo 1, versículo 12, o Senhor disse assim ao profeta: eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Entre tudo que você sabe da vida, a única garantia que nós temos é a palavra de Deus. A única coisa em que realmente podemos colocar o nosso coração, a nossa vida, é na palavra de Deus. Amém? E é importante também a gente destacar que novos começos, ou novo começo, sempre traz consigo os novos desafios. Sim ou não? No texto que nós lemos de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, fala do momento em que ele assume a liderança do povo após a morte de Moisés. A partir daquele momento, ele passaria a enfrentar o desafio de conduzir o povo através do Jordão e na condução desse povo à conquista da terra prometida, aquela tão sonhada terra prometida que Deus prometeu a Israel. Algo importante que a gente vê aqui, nesse contexto, é que Deus ele não instrui Josué com estratégias militares, para que ele pudesse assim conduzir o exército israelita nas batalhas, nos desafios que teria pela frente. Mas ele enfatiza a necessidade de Josué centralizar, dele fundamentar a sua vida e a sua liderança na sua palavra, sobre a sua palavra. Percebeu isso? Ele seria o grande líder de Israel a partir daquele momento. Ele seria o responsável pelas principais estratégias de guerra daquele momento em diante, mas Deus não trata sobre isso, porque a maior necessidade era essa, era de que Josué entendesse que a palavra de Deus teria que ter um lugar especial no seu coração, na sua vida, na sua liderança, porque era isto que iria garantir o sucesso daquela nação, a conquista de Canaã. E assim, queridos, como Josué, hoje nós somos desafiados a colocar Deus e sua palavra no centro de nossas vidas e de nossas decisões, para que possamos enfrentar os desafios, o desconhecido que nos espera os dias vindouros.
Nós precisamos entender e estar cientes, muito bem conscientes disso. Deus está nos dando essa oportunidade nesses dias. Precisamos entender que sonhos e planos, por si só, por mais que sejam muito bem formatados e alinhados com os sonhos de Deus, eles não nos garantem o sucesso que almejamos e que temos como promessas até da parte de Deus. A verdade é que só a palavra de Deus é que pode nos capacitar para um novo tempo, renovando nossas mentes, nossas forças, guiando todas as nossas decisões, fortalecendo a nossa fé na jornada. Amém? É só a palavra de Deus. Então, diante disso, não é muito a gente afirmar, e eu quero fazer isso para você agora, que o futuro pertence àqueles que decidiram construir, que decidiram fundamentar suas vidas sobre a palavra de Deus. É essa que é a verdade. Um futuro promissor, um futuro bem-sucedido, pertence apenas a essas pessoas. Fora disso, não há garantia nenhuma e possibilidade nenhuma de sermos bem-sucedidos. Amém? E a proposta dessa ministração é trilhar um caminho onde iremos aprender sobre essa verdade com o exemplo de Josué. Dentro do contexto que nos apresenta o texto que lemos, gostaria de apresentar de uma forma expositiva lições que nos apresenta o verso de Josué 1:8, quando Deus disse assim a ele: não cesses de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E a primeira lição que o Senhor deixa a Josué aqui é: não cesse de falar deste livro da lei. Queridos, com estas palavras, Deus, ele destaca que a palavra precisava estar constantemente nos lábios de Josué. Não cesse de falar. Amém? Isso indica que ele deveria falar dela, falar sobre ela de forma regularmente. Não tratar ou ter a palavra como um ritual, mas ela deveria ser algo que fluísse naturalmente de um coração cheio das verdades divinas. É isso que Deus diz a Josué. Quando analisamos esse texto no original, a gente aprende que essas palavras, livro da lei, a frase, a sentença completa é: não cesse de falar deste livro da lei. Este livro da lei refere-se à Torá, que significa instrução, lei ou ensino em hebraico, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia de hoje, o Pentateuco, assim conhecido. E esses 5 livros, o Pentateuco, a Torá, eles continham contém toda a revelação dada a Moisés por Deus no Monte Sinai, e que serviam como base da aliança entre Deus e o povo de Israel. Então, queridos, este ensino do Senhor para nós hoje seria o seguinte: o não cesse de falar deste livro da lei se refere a toda a Bíblia Sagrada. Amém? Para Israel era um contexto, eles só tinham o Pentateuco, só aqueles 5 livros, que era toda a lei que Deus tinha dado, mas hoje não. Hoje nós temos uma biblioteca bem maior, com 61 livros a mais. Amém? Somando aí 66 livros. Então, toda a Bíblia está dentro do ensino de Deus para nós hoje, quando nós lemos aqui: não cesse de falar deste livro da lei. Amém? Isso se refere a toda a palavra, que implica que essa palavra ela deve ser constantemente
falada por nós, valorizada por nós, declarada e confessada com fé por nós em todo o tempo e em toda situação que vivemos. Amém? Quando a gente lê Romanos capítulo 15, verso 4, a parte A, o apóstolo Paulo registra que tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Aqui a gente tem a confirmação disso, que para nós hoje, esse não cesse de falar é toda a Bíblia. O que que Paulo está querendo dizer com isso? Que toda a mensagem sagrada, todas as histórias, as leis, as profecias e todos os relatos encontrados na Bíblia Sagrada não são apenas registros históricos, mas na verdade eles são ensinamentos vivos que moldam o nosso caráter, alimenta a nossa fé, fortalece a nossa esperança no Senhor, o que consequentemente vai influenciar a nossa forma de pensar, falar e agir. É essa que é a verdade. Agora, queridos, uma semente, ela só nasce e floresce se for plantada em solo fértil. Sim ou não? Você pode pegar uma semente da melhor qualidade que achar. Se você não a plantar em um terreno fértil, ela pode até ensaiar de nascer, mas não vai conseguir. Ela não vai florescer. Então, o nosso desafio hoje é fazer do nosso coração um terreno fértil, que recebe a palavra de Deus e permite que ela floresça, cumprindo assim o propósito para o qual Deus a envia à nossa vida. Amém? Quando a gente lê 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, está escrito assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? A palavra é uma divina semente, plantada no nosso coração. Quando ela germina, ou quando ela germinou um dia no meu e no seu coração, nós somos feitos filhos de Deus, nós nascemos de novo, e foi aí que começou a nossa jornada cristã. Então, da mesma forma que para o novo nascimento, para essa regeneração, o seu coração foi encontrado como um terreno fértil, Deus deseja olhar para ele nesses dias e tê-lo na mesma condição. Um terreno que vai receber a palavra e permitir que ela flua, que ela nasça, que ela de verdade transforme a nossa vida. Amém? A gente vive em uma sociedade, em uma época, queridos, em que a palavra de Deus, infelizmente, não tem recebido o valor e o respeito que ela merece e precisa. Essa que é a verdade. O fervor pela palavra tem sido substituído por uma indiferença preocupante, o que está refletindo na formação de uma sociedade cada vez mais distante dos princípios eternos. A verdade é que quando valorizamos e respeitamos a palavra, nos enchemos dela, nos enchemos de fé, nos enchemos de confiança nela. E assim, nós temos condições de declarar diariamente as promessas de Deus sobre a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, o nosso ministério e tudo na nossa vida. É assim que acontece. E a gente precisa entender que, um exemplo, assim como um GPS nos dá direção certa, a palavra de Deus é o nosso GPS espiritual, que nos mantém no caminho da vontade divina. Amém? Salmo 119, versículo 105, a palavra registra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como tem sido a prática dessa lição que Deus deixou a Josué na sua vida? Não cesse de falar deste livro da lei. E eu quero
alongar essa pergunta, dando uma incorporada nela da seguinte forma: como tem sido isso na sua vida, a começar de você? O que deve se expandir para as pessoas, para a sua família, para as pessoas, para toda essa gente que vive em torno da sua vida. Como tem sido? A verdade é que muitas vezes, cristãos, muitas vezes tem muitos cristãos que não conseguem declarar a palavra nem para a sua própria vida mais. Sabia? Não consegue olhar e declarar as verdades de Deus, que ele sabe que um dia ouviu, que ele tem convicção delas, nem a respeito da sua própria vida mais. Deus está querendo ressuscitar, reativar essa condição no seu coração, na nossa vida nesses dias. Amém? A segunda lição que o Senhor deixa a Josué é: medite nele dia e noite. Queridos, no original, o verbo hebraico aqui para meditar significa refletir profundamente. Logo, isso lança por terra, por exemplo, aquela lida corrida que muitas vezes a gente faz da palavra. Fala de algo, de uma reflexão profunda. E isso, é óbvio, requer tempo. Então, a meditação aqui, que Deus nos chama a atenção, ela não é passiva, mas fala de uma meditação ativa e intencional. Na verdade, isto é um chamado a refletir profundamente sobre os princípios da palavra de Deus, permitindo que ela guie nossas decisões, transforme nosso entendimento. Meditar dia e noite implica nisso, implica também em constância, implica também em dedicação. Lembra do que nós lemos em Lucas, capítulo 6, versículo 47, quando Jesus fala do homem prudente? Ele diz assim: o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E como que ele pratica? Ele cava profunda vala. Você consegue cavar uma profunda vala no estalo de dedos? Não, isso demanda tempo, ainda mais naquela época que não tinha as máquinas que se tem hoje. Se você for fazer isso com as suas mãos, isso demanda tempo, dedicação, constância e esforço. Então Jesus declara ali que o prudente que construiu a sua vida, a sua existência sobre a sua palavra, ele teve o cuidado de cavar profunda vala. Ou seja, ele fez algo semelhante ao que Deus disse aqui para Josué. Meditação, uma reflexão profunda. E em cima, ou dentro dessa profunda vala, ele lança os alicerces sobre a rocha, que ali é o próprio Cristo. Amém? Queridos, não é novidade para ninguém, em um mundo cheio de distrações como é o nosso hoje, meditar, ou ter esse tempo de meditação na palavra de Deus, é algo que tem se tornado cada vez mais difícil para muita gente. Porque não se tem tempo para nada. Ou pelo menos, nós temos tido o costume de dizer que não temos tempo para nada. Não é verdade? E eu tenho para mim que a verdade é que essa é a nossa maior desculpa para muita coisa que deveria ser prioridade na nossa vida. Eu não tenho tempo. Eu não consigo porque eu não tenho tempo. Eu não prometo porque eu não tenho tempo. Eu não me comprometo porque eu não tenho tempo. Percebe que estamos assim? Mas isso é por causa do mundo cheio de distrações que estamos vivendo. Mas nós precisamos entender que isso é o que nos dá discernimento, é a meditação na palavra, que nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida, é a meditação na palavra contínua, que vai nos trazer força, clareza para obedecer ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, em tempos escuros. Se nós não entendermos essa necessidade, deixa eu te dizer uma coisa, é muito provável que iremos nos perder pelo caminho, na construção da nossa existência.
E isso é algo sério, e nós precisamos pensar nisso. Agora, de forma prática, a gente está falando da palavra, de não deixar de falar dela, de meditar nela. Deixa eu te perguntar algo. Qual é o valor que a palavra de Deus tem na sua vida? Qual é o valor que a palavra de Deus tem para você? Vocês percebem ou conseguem concordar comigo que isso tem sido queridos, uma situação delicada no meio cristão dos últimos anos para cá? Não se valoriza mais a palavra. Não trata-se mais ela com tamanho respeito, como eu disse aqui, que ela merece e precisa. Deixa eu dizer algo para você. Eu sou de um tempo, eu acho que tem gente que experimentou isso mais cedo, né? Um tempo mais curto. Eu estou falando de 20 anos, 25 anos atrás. Eu sou de um tempo, queridos, que se valorizava tanto, se respeitava tanto a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, que quando nós chegávamos, por exemplo, numa igreja, para participar de um culto, se alguém aqui na plataforma estivesse lendo a Bíblia, ninguém entrava na igreja. Sabe o que era aquilo? Respeito à palavra. O diácono te parava na porta e falava assim, não pode entrar porque está lendo a Bíblia. As pessoas tinham que parar, não podia nem chegar no rumo da porta. Tinha que parar e esperar terminar a leitura. E depois, com muita reverência e cuidado, zelo, a pessoa entrava e tomava o seu lugar nas reuniões e no culto. Eu vivi isso. Hoje, se vê esse tipo de comportamento diante da palavra? Raríssimas vezes a gente vê isso. É muito normal hoje nas nossas reuniões, em um momento de ministração como esse, ter pessoas aí sentadas nas cadeiras, vendo jogo de futebol, navegando no Instagram, mandando mensagem no WhatsApp, mandando mensagem para amigo, fazendo tudo no celular, e a palavra de Deus, a divina semente, aquela que tem o poder de transformar os corações e as vidas, está sendo despejada, e a pessoa está lá com a cabeça, com a mente e o coração em outro lugar. Falta de valorização e respeito para com a palavra. É assim ou não? Então, irmãos, eu quero, com muito amor no coração, te chamar a pensar sobre isso hoje. Como era gostoso, eu sei que muita gente pode ver esse tipo de comportamento que se tinha nas igrejas do passado e acha que isso é religião, um monte de ritual. Não, irmãos, isso era respeito. Hoje não se respeita mais as Sagradas Escrituras. A gente começou a tratar a Bíblia como um livro qualquer, a mensagem da palavra de Deus como um discurso qualquer, uma palestra qualquer. Deixa eu te dizer, isso aqui nunca será algo qualquer. Nós estamos falando da palavra santa e poderosa de Deus, aquela que permanece para sempre. Eu me lembro de um momento em que eu vivi com uma criança. Irmãos, eu sempre fui muito apaixonado pela Bíblia. Eu tenho uma que me acompanha há quase 30 anos. E foi exatamente com ela que aconteceu isso. Eu estava brincando com uma criança. E no meio da brincadeira, essa criança se irritou comigo. Então os pais, sabem que eu gosto. E esse negócio de criança se irritar comigo não é de agora, já tem tempo. E na brincadeira, essa criança se irritou comigo. A minha Bíblia estava aberta, próxima de nós. Eu me lembro que ela estava com um copo de suco. Na verdade, não era suco, era aquele quisuco. Lembra dele? Quisuque, que a gente falava. Quisuque sabor groselha. Para completar a história. E aquela criança, irmãos, irritada comigo por causa das minhas brincadeiras, eu acho que para se vingar de mim, ela pega aquele copo de suco e entorna em cima da minha Bíblia. Irmãos, aquilo para mim foi uma punhalada. Ela se vingou muito bem, porque ela mexeu com algo que para mim, e logo de prontidão eu larguei tudo e fui socorrer a minha Bíblia.
Fui salvar para que o dano fosse menor possível naquelas folhas que foram afetadas pelo suco entornado sobre ela. Irmãos, antes era assim. Até hoje eu pego essa Bíblia, eu fico folheando, passando folha por folha, procurando, sabe aquelas orelhinhas? Eu não aceito uma orelhinha nas folhas da minha Bíblia. Mas isso foi perdendo o valor para nós, e a gente começou a olhar para a Bíblia como se fosse um livro qualquer de uma biblioteca que se tem em casa ou em qualquer outro lugar. Não, ali é a palavra de Deus, é a boca de Deus para a humanidade, é o coração de Deus, é a vontade de Deus impressa. E no decorrer desses anos eu tive momentos que foram vários, de ver, por exemplo, dentro de igreja, em casa de cristãos, crianças rabiscando a Bíblia. Ah, irmãos, quando eu via isso, o meu coração cortava. Criança pode riscar tudo, menos a Bíblia. Porque é a palavra de Deus. Mas é papel, não interessa, é um papel diferente. Porque ali está a palavra de Deus impressa, liberada, disponibilizada nas nossas mãos. E quando nós tratamos esse livro assim, a gente está demonstrando o valor e o respeito que temos por ela. Deixa eu dizer uma coisa. Se o meu filho, o seu filho, as nossas crianças riscam a Bíblia, elas têm a mesma liberdade de riscar os nossos carros? De pegar os nossos iPhones e passar algo que estrague na tela dele? Por que que com a Bíblia tem? Porque é um livro qualquer. A verdade é essa. Se tornou isso para nós, algo sem valor, algo banal. Irmãos, é essa que é a verdade. E a gente precisa voltar a dar esse valor à palavra de Deus, esse respeito à palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida. Hoje, sim, estamos vivendo um tempo de banalização das Sagradas Escrituras. E isso dói na alma. E precisa doer, queridos, isso precisa falar com a gente. Amém? Ainda, irmãos, dói muito em mim esse tipo de coisas. E outras tantas mais, como, por exemplo, quando eu ouço alguém falar que não tem tempo para a palavra. Irmãos, quando eu escuto um cristão expressar isso, irmãos, a minha alma dói aqui dentro. Não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para meditar na palavra, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para escutar uma ministração, a minha vida é assim, é assado, é assim, é assado. Irmãos, isso dói a minha alma. Porque quando nós estamos agindo assim, na verdade nós estamos falando que não temos tempo para a única coisa que pode nos garantir no destino eterno de Deus para nós. A única coisa que pode conduzir a nossa vida ao sucesso, como Deus disse a Josué, faça isso e você será bem-sucedido, você prosperará. Percebe? E quantas vezes muitos de nós estamos nos comportando assim com a palavra de Deus, dizendo que a gente não tem tempo nem de ler. Imagina meditar, que é essa reflexão profunda que Deus nos pede aqui nessas lições deixadas a Josué. A gente precisa entender, queridos, que do mesmo modo que acontece, por exemplo, num processo de digestão, quando a gente joga um alimento para dentro, o que acontece? O nosso organismo, ele subtrai dos alimentos os nutrientes que alimentam o nosso corpo. Acontece o mesmo com a nossa alma, quando nós meditamos na palavra. Quando nós meditamos na palavra, essa meditação é que tem o poder de transformar a nossa mente. Então, entenda uma coisa, do mesmo jeito que nós precisamos do alimento diário para a manutenção do nosso corpo, nós precisamos da palavra para a edificação da nossa alma, da nossa vida espiritual. Talvez, pode ter gente aqui que está
desnutrido da palavra. Mas o Senhor quer nos levar a uma mudança de chave. E para isso, decida ler, decida meditar na palavra todos os dias de sua vida. Faça disso um hábito inegociável, como comer e dormir. Tem gente que, se passar da hora de almoçar, quase fica endemoniado. É verdade ou não? Se tem o hábito de almoçar todos os dias ao meio-dia, irmão, se atrasar meia hora, quase bate na esposa, porque o almoço atrasou, não consegue esperar um pouquinho para comer, olha o tanto que valoriza a comida. Agora, quando se fala da palavra de Deus, é esse mesmo valor, é esse mesmo poder dominante que ela tem sobre a nossa vida ou não? E a gente sabe, queridos, olha só, a primeira lição que Deus disse para Josué foi: não cesse de falar. Agora, a gente só fala daquilo que estamos cheios. O próprio Jesus disse sobre isso em Mateus 12, quando ele estava tendo uma DRzinha com os escribas e os fariseus. Ele vira para eles e diz assim: olha, vocês não podem falar de coisas boas, sabe por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então Jesus disse: sabe por que vocês não podem falar isso? Porque vocês estão cheios de coisas ruins. Como que vai sair coisa boa da sua boca? E é assim com a gente. Deixa eu te contar uma coisa. Certa vez, nós ganhamos um casal para Jesus, e este irmão, ele era gerente de posto de combustível. Irmãos, foi uma luta discipular aquele irmão, porque foi quase 2 anos, todas as vezes que eu sentava com ele para falar das coisas do reino de Deus, sabe qual que era o assunto que ele queria falar comigo? Sobre diesel, sobre gasolina, sobre etanol, sobre aditivo para radiador de carro, sobre limpar poço. Irmãos, aquilo era tão cansativo. Mas depois eu entendi, falei assim, gente, ele só fala disso porque é isso que ele tem. Ele se alimenta disso o tempo todo. Ele está dentro de um posto de gasolina 8, 10, 12 horas por dia. A mente dele, o coração dele só é nutrido por isso, é a única coisa que tem no coração. Então é disso que ele vai compartilhar. Irmãos, quando a gente viu que ele parou de falar disso, de petróleo, irmãos, aquilo foi um alívio para a nossa alma. Sabe, quando ele começou a compartilhar de valores familiares, de coisas do reino, de coisas da palavra, irmão, que alívio. E a verdade é essa, nós falamos só daquilo que tem no nosso coração. Nós não temos condições de dar o que nós não temos. E isso precisa nos levar a refletir. O que é que tem saído da sua boca? Quando você conversa com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Você já viu que tem gente que só sabe falar, como esse irmão falava de petróleo, tem gente que só sabe falar de dinheiro. Porque ele só pensa em dinheiro. Ele só quer dinheiro. E o pior, a maioria dessas pessoas nunca tem o pedido de dinheiro. Pelo menos se tivesse para dividir, né? Mas a maioria fala tanto de dinheiro que não tem. Tem gente que só fala de trabalho. Tem pessoas que trabalham na área comercial que só fala de venda o tempo inteiro. Mas por quê, irmãos? Eu fui vendedor. A vida de vendedor exige muito da gente. Não tem hora, é o tempo todo. Então, quando a pessoa só fala desse assunto, é porque o coração dela está tomado por aquilo. E como cristãos, ele precisa ser tomado, inundado pela santa palavra de Deus. Amém? Porque, primeiro, eu e você precisamos ser transformados para ser conquistadores assim como Josué, bem-sucedidos assim como Josué. E mais, através das nossas vidas, essa mensagem transformadora precisa chegar em mais gente. E nós não vamos levar essa mensagem de transformação falando daquilo que não condiz, que não é, que não pertence aos mandamentos eternos. Salmo de número 1, versículo de 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores,
Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Parece a mesma palavra, né? Mas é. Verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Percebe que o contexto é o mesmo, a palavra é a mesma de Salmos, com a de Josué capítulo 1. Amém? Então, para a gente viver a primeira lição, que é não se calar, só é possível se a gente praticar a segunda, meditar de dia e de noite. Porque você vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Essas foram as lições, as duas primeiras que Deus deu a Josué. A terceira lição que o Senhor deixa a Josué é: tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Irmãos, olha isso. Nele, quê? No livro da lei. Então isso aqui traz a ideia de uma obediência ativa, total, plena. A gente já viu que meditar e falar, confessar a palavra, são importantes. Porém, a gente precisa entender que a bênção só vem através da obediência. A bênção só vem através da prática da palavra. É por isso que Deus diz: tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Por que que a gente insiste em caminhar desalinhado com essa palavra, com esse ensino sagrado para nós? Queridos, um marinheiro que conhece bem o mapa e a bússola nunca se perde. Agora, ele só chegará ao destino se ele seguir as instruções. Não adianta ele conhecer apenas. Se ele não seguir à risca, ele não vai chegar no seu destino. E assim é também para nós em relação à palavra de Deus. Se a gente não obedecer à risca, a promessa de ser bem-sucedido e próspero não vai acontecer. Então isso deve ser muito ou bem suficiente para nos levar a examinar a nossa vida, com uma profunda intenção e decisão de alinhar as nossas práticas, as nossas decisões à vontade de Deus. Onde faremos com que a sua palavra diz, onde faremos tudo aquilo que ela determina para nós. Isso é muito importante. Quando a gente lê Tiago, capítulo 1, versículo 22, você vai ver ele registrando assim, ó: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Irmãos, quer uma palavra mais clara do que essa? Ou seja, sejam cumpridores, praticantes da palavra. Não basta ouvir, não é suficiente apenas ser ouvintes. Quando a gente faz isso, Tiago diz aqui que nós estamos enganando-nos a nós mesmos. E como nós fazemos isso? Nós nos enganamos com falsos discursos que nós mesmos criamos para justificar a nossa falta de prática da palavra. E como que isso acontece, queridos? Eu quero usar 2 exemplos bem práticos aqui. Por exemplo, tem gente que diz assim, ó: eu não entrego meu dízimo, porque minhas finanças são bem escassas. Está aqui no teto. Se eu entregar, vai faltar. E Deus entende que é por causa disso que eu não entrego o meu dízimo, que eu não dou oferta, que eu não ajudo o necessitado. Olha só. Olha o discurso falso que a pessoa
elabora, Deus entende. Outro exemplo, não, eu não consigo congregar direito, porque a minha vida é muito corrida, eu ando muito cansado, eu não tenho muito tempo. Então eu não tenho tempo, eu não tenho condições de ser realmente um membro assíduo na igreja, de participar de uma célula. Mas Deus me entende que é por causa disso, desses motivos. Eu tenho que trabalhar muito para dar conta de sustentar a estrutura que eu tenho hoje. E Deus me entende. Ele pode até entender, mas aceitar é outra história. Percebe como que a gente faz? A gente cria esses discursos falsos próprios e coloca diante de Deus e acha que porque Ele sabe sim da nossa condição, Ele vai aceitar isso. Mas Ele não aceita, queridos. O que Ele requer de nós é obediência prática da palavra. E não é uma prática mais ou menos. Não é uma obediência parcial. Vocês já me ouviram falar e eu vou repetir. Obediência parcial também é desobediência. Não adianta cumprir a palavra de Deus mais ou menos. Veja o que Deus diz para Josué: tenha o cuidado de fazer tudo o que no livro da lei está escrito. Não é uma coisa ou outra, ou de qualquer jeito, é tudo. É aquilo que Deus disse. Percebe isso? Nós estamos vivendo, queridos, esse tempo. Um tempo que temos que ter cuidado com a relativização da palavra nos nossos dias. Relativizar a palavra de Deus é tratar as Sagradas Escrituras como se elas fossem apenas um conjunto de regras ou ideias. Tratar a palavra de Deus como algo que pode ser flexível. É os exemplos que eu acabei de dar. Deus entende por que eu não faço isso. Deus vai me entender, me aceitar, compreender por que eu não pratico isso. Isso é flexibilizar aquilo que Deus não flexibiliza. Isso é relativizar a palavra. Nós relativizamos a palavra quando, além de fazer com que ela seja algo flexível, quando não é, quando nós também queremos adaptar a palavra ao contexto ou à opinião pessoal nossa, ao entendimento pessoal nosso. Nós precisamos tomar cuidado com esse perigo da relativização da palavra nos nossos dias, que está crescendo a cada dia. Dentro disso, não é novidade para ninguém, tem muita gente entrando por esse caminho pecaminoso de rebeldia, de pecado contra Deus, e tem até gente querendo atualizar a Bíblia. Por quê, queridos? A ideia de relativizar as Sagradas Escrituras está tão forte que querem mudar a Bíblia. Olha o tanto que isso é sério. E o que diz, ou o que poderiam dizer essas pessoas desse versículo de Mateus 24, 35, quando o próprio Jesus disse assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí, como é que fica isso? Mas na ideia de tornar o discurso de Deus, as ordens de Deus, o caminho proposto por Deus, algo mais palatável para se ouvir, mais gostoso de praticar, muitos estão tomando o caminho da relativização. E isso é pecado. O que Deus disse está dito. O que Deus te pede é isso que eu e você temos que fazer e pronto. Entende? Não tem como discutir com Deus. Quem somos nós, queridos? Meros seres humanos para entrar nesse debate com Ele. Ele criou você, Ele nos criou. Então é por isso que a palavra é tão direta e até incisiva ao coração de Josué e também ao nosso hoje. Amém? Nós não podemos esquecer que o que Ele pede é uma prática de guardar, de fazer tudo
o que Ele nos pede na sua palavra. E também nas revelações individuais, que tem algumas coisas que não está escrito que Ele vai te pedir para fazer. Tem muitas coisas que o Espírito Santo vai pedir, porque faz parte de um plano, de uma vida personalizada que Deus colocou para você. E Deus sabe o que é errado na sua vida. Então tem muitas coisas que a Bíblia não diz que é pecado, mas para mim vai ser, para você vai ser. E o Espírito Santo vai entrar em ação, como aquele que nos santifica através da palavra, para abrir os nossos olhos em relação a essas práticas. Porque Ele quer que a gente obedeça a Deus, para que possamos experimentar esse caminho de prosperidade, de sucesso, de conquista. Amém? A quarta lição que o Senhor deixa para Josué. Olha só, depois disso, não cesse de falar, medita dia e noite, e tenha o cuidado de fazer tudo o que neste livro está escrito. Vem a quarta lição. Então você prosperará e será bem-sucedido. Ah, irmãos, aí quando a gente lê isso, na maioria de nós, ou a maioria de nós, não temos dificuldade, né, em abraçar essa quarta lição e dizer, uau, isso é para mim, é tudo que eu quero. Não é verdade? Quem é que não quer prosperar e ser bem-sucedido? Mas percebe no texto que tem um então, por causa de, ou por causa disso, você prosperará e será bem-sucedido. Por causa de quê? Por que assim então? Porque você não cessa de falar, você medita dia e noite, e você tem uma vida onde pratica tudo o que Deus te pede para praticar. Então, por causa disso, você prosperará e será bem-sucedido. Percebe? É a prática, é a vivência das 3 primeiras lições que nos condiciona a quarta, que é uma promessa: prosperar e ser bem-sucedido. Só que, na maioria das vezes, a gente quer essa promessa, mas a gente não quer, a gente quer esse bônus, mas a gente não quer o ônus. Não é verdade? Mas entenda uma coisa, sem o bônus, o ônus, nós não vamos ter o bônus. Não vamos, irmãos. Deus não é incoerente. Quanto tempo nós vamos demorar para entender isso? E é importante destacar que prosperidade aqui não é apenas material, não é ter dinheiro, não, irmãos. É ter uma vida plena e frutífera em Deus, como Ele deseja para nós. Um dia Jesus disse assim, ó, eu vim para que tenham uma vida de qualquer jeito. Foi isso que Ele disse? Não. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso. É isso que o Senhor está trazendo à nossa memória. Bem-sucedido, que é o segundo termo aqui da promessa, no hebraico sugere cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então você prosperará e será bem-sucedido, ou seja, você cumprirá o propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, e essa precisa ser a nossa meta de vida. Cumprir o propósito de Deus, terminar bem a carreira, chegar lá no final e poder dizer, eu terminei a minha carreira, eu cumpri o papel, eu vivi as promessas de Deus para a minha vida. Irmãos, isso precisa ser a nossa meta de existência. Agora, preste atenção nisso, numa analogia simples. Uma árvore plantada junto a um ribeiro sempre prospera. Por quê? Porque ela é bem regada, bem alimentada. E isso proporciona para ela uma condição de ter raízes fortes. Ela vai crescer com saúde, onde ela não terá apenas uma folhagem bonita, mas produzirá frutos. Não é assim? Não adianta você plantar uma árvore com uma qualidade de frutos
bons num lugar ruim, onde ela não será alimentada e regada. Ela pode até nascer, mas não vai frutificar, ela não vai crescer, ela não vai cumprir o propósito da sua existência, que é crescer e produzir frutos que alimente pessoas. Então, queridos, qual é o desafio para nós aqui? Se nós queremos viver essa promessa de prosperar e ser bem-sucedido. Primeira coisa, nós precisamos deixar de lado a busca pelo sucesso ou a prosperidade a qualquer custo. Porque tem algumas coisas na vida que, se você decidir fazer, você vai fazer. Como, por exemplo, ganhar dinheiro. Construir um grande patrimônio. Tem um monte de gente aí fazendo isso. Dá a vida pelo trabalho. Esquece Deus, família e tudo. E mete a cara no trabalho e vai ganhar muito dinheiro. Conseguiu sucesso e prosperidade material, financeira. Mas, que tipo de realização interior, familiar, espiritual, eterna, isso traz para a pessoa? Nenhuma. Tanto é que, se você for olhar para a vida de muitos hoje, tudo que elas têm são bens materiais. Não tem paz interior, não tem vida interior, não tem vida em si mesmo, não tem vida familiar, não tem uma família de verdade, não tem uma esperança eterna, mas olha para a sua conta no banco, está cheio de dinheiro. Olha profissionalmente falando, se encontra realizado. Então a primeira coisa é deixar de buscar isso, sucesso e prosperidade em primeiro lugar. Inverter o negócio. Em primeiro lugar, nós precisamos alinhar a nossa vida à palavra. Alinhar a nossa vida à vontade de Deus e confiar que Ele cuidará do resto. Quando a gente lê Mateus capítulo 6, a partir do verso 33, a gente vai ver isso. É por isso que lá no versículo 33, Jesus, encerrando o assunto, ele diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Se a gente entender a ordem natural que Deus coloca as coisas, é isso que vai acontecer. Quando a gente priorizar o seu reino, que é uma vida alicerçada na sua palavra, cumprindo tudo aquilo que Ele está nos direcionando, falando conosco, Ele vai acrescentar. Por quê? Como eu disse lá atrás, Ele é fiador, Ele é aquele que garante tudo o que Ele te fala, tudo o que Ele tem de promessa para a sua vida. Porém, Ele só vai fazer isso, elas só vão acontecer se houver alinhamento entre eu e Ele, entre você e Ele. Amém? Uma lição final que aprendemos com Josué. Quando a gente chega no capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Josué, irmãos, ali tem, sabe, é um mar de revelações que tem no 23 e no 24. Josué 24, versículo 15, por exemplo, é um texto muito conhecido por nós, quando ele diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vai servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Ponto. Aí ele vira para o povo e diz assim: eu e a minha casa serviremos o Senhor. A gente precisa entender esse contexto. Em Josué 24, diferente de Josué 1, ele já está idoso e próximo à morte. E este é um momento crucial na história do povo de Israel. Pois eles já haviam conquistado grande parte dessa terra prometida. E toda a terra que havia sido conquistada já tinha também sido dividida entre as tribos. Mas o contexto ali nos mostra que, no meio de toda essa bem-aventurança, essa prosperidade, essa possessão de herança, esse cumprimento de promessa, eles enfrentavam, queridos, um grande desafio. Qual era o desafio? De permanecer fiéis a Deus.
em meio às influências culturais, em meio às práticas religiosas pagãs dos povos que estavam ao seu redor. Muitos deles começaram a desviar o seu coração dos mandamentos, das leis de Deus. Então, nesse contexto, Josué reúne o povo em Siquém, que era um local muito significativo, pois foi nele que Deus prometeu a Abraão que daria aquela terra à sua descendência. Quando você lê Gênesis 12, versículos 6 e 7, você vai ver isso. Abraão está em Siquém, e de repente Deus chega para ele e diz, olha para essa terra. Mostra tudo para Abraão e diz assim, olha, eu vou dar tudo isso aqui à sua descendência. O que Josué faz? Intencionalmente, ele vai para Siquém, no mesmo lugar em que Deus havia falado com Abraão há anos, centenas de anos atrás. Apelando até, talvez, para o coração daquele povo. Ele leva esse povo para esse lugar de tamanho significado na história da nação. E lá, queridos, nesse contexto, ele relembra a aliança de Deus com o seu povo. E enfatiza a liberdade de escolha que Deus sempre dá a todos. Mas ele deixa claro qual é a sua decisão pessoal e familiar. Quando ele bate no peito e diz assim, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ou seja, eu e a minha casa serviremos exclusivamente ao Senhor. Eu quero, irmãos, chegar lá na minha velhice, poder bater no meu peito e dizer isso. Agora, quando você lê o texto, você vai ver que isso serviu como um exemplo, trouxe temor ao coração daquele povo. Eu acredito que a estratégia de Josué funcionou, levar eles para esse lugar significativo, relembrar da aliança, de tudo, se mostrar ali com palavras, mas não era só palavras, porque com certeza todos conheciam a história de fidelidade de Josué com Deus. E ele diz assim, com essas palavras, quando ele expressa isso, eu e a minha casa serviremos. Ele fala assim, olha, vocês podem até escolher outra coisa. Como ele disse no texto, vocês podem escolher voltar a servir os deuses dos antepassados. Ou escolher servir os deuses desse povo aqui na terra onde nós estamos morando. Mas eu não vou fazer isso, a minha escolha será pelo Senhor. Eu vou obedecer a Deus, eu vou servir a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo ficou tocado com isso. Quando você lê o texto, você vai ver que ele chega e diz assim, Josué, nós também queremos a mesma coisa. Nós queremos servir ao Senhor, é isso que nós queremos. Josué vira para eles e diz assim, vocês não podem? Não. Não, nós queremos. Eles insistem com a ideia de querer servir a Deus assim como ele. E ele vira para o povo e diz assim, pois bem, vocês querem servir a Deus? Então tire do meio de vocês os deuses estranhos. Tire do meio de vocês as práticas que não agradam a Deus. Porque, na verdade, muitos deles já tinham entrado pelo caminho do paganismo, da idolatria, da desobediência a Deus. E da mesma forma que eles olhavam para Josué e via alguém fiel a Deus, Josué, como líder, olhava para eles e via um povo que já estava desviando da palavra, dos mandamentos de Deus. E Josué disse para eles, não, vocês não podem não. Querem? Então limpem a vida de vocês e venham e vamos juntos servir ao Senhor. Amém, queridos? Talvez o contexto de muitos hoje é exatamente esse. Talvez você tenha que olhar para a sua vida e decidir se limpar de toda prática que não condiz com a palavra, de tudo aquilo que está desalinhado com os princípios eternos de Deus, para que você entre nessa rota de prosperidade e sucesso diante do seu Deus, cumprindo o propósito para a sua vida, para a sua família e para a sua existência. E eu quero te incentivar a fazer isso. Se de fato desejamos entrar nesse novo tempo, nós precisamos voltar a dar o devido valor à palavra. Que nós possamos decidir por isso. Porque, como já foi dito, é o único caminho, é o único meio que podemos edificar a nossa vida sobre os princípios
eternos. E com isso, nós vamos voltar para Deus e dizer: Senhor, nós não permitimos que a Tua palavra se afaste da nossa vida. Nós nos comprometemos a meditar profundamente, obedecer ativamente e confiar nas Tuas promessas, que é porque são promessas de sucesso, de prosperidade, de cumprimento, de propósito para a nossa vida. Amém? E que essas decisões, queridos, sejam tomadas urgentes. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa: o tempo é o maior bem que nós temos. Olha que loucura, hoje já são 5 de janeiro. Para alguns podem pensar assim: nossa, mas só 5. Eu já penso, já foram 5 dias do ano. Quando a gente menos acordar, 3 meses do ano já foi, 6 meses já foi. Quando a gente dormir um pouquinho, nós já estamos aqui de novo em dezembro, comemorando Natal e Ano Novo. O tempo é o nosso maior bem na vida. E um dia que a gente se permite viver fora da vontade de Deus é um prejuízo irrecuperável. Nós nunca vamos recuperar isso. Então essas decisões, Deus está falando comigo e com você de uma forma direta, elas precisam ser tomadas hoje, agora, para que não percamos nem um segundo sequer da nossa jornada, nessa caminhada de prosperidade e sucesso que Ele tem para nós. Amém? E para te ajudar nisso, eu quero deixar aqui, se você já puder, ficando de pé, alguns versículos conectados com tudo isso que nós falamos até agora. Mas preste atenção neles, para que você não perca nada. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse assim: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Salmo 119, versículo 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Diz assim: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, verso 133. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Provérbios 30, versículo 5. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. 1 Pedro 1, versículo 24 e 25. Toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías 55, verso 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deixa eu te dizer algo. Você pode se dispor a fazer parte dessa turma que Deus diz aqui através de Amós, que seria, queridos, aqueles que teriam fome, não de comida, sede, não de água, mas da palavra. Nós estamos precisando tomar essa decisão como igreja desses dias.
de ser esse povo que valoriza, que ama a palavra, que deseja pela palavra, que se dedica à palavra, que se debruça diante da palavra até que Ele traga as revelações que precisamos para caminhar nessa jornada de prosperidade e conquistas. Eu quero que você comece a orar neste momento. Eu quero orar por mim, por você. Eu quero apresentar o nosso coração ao Senhor. Há uma unção queridos, de alinhamento de corações com a palavra aqui nesta noite. E essa decisão, esse poder de escolha, da mesma forma que Deus disse àquele povo através de Josué que eles tinham, Deus está dizendo a mim e a você, nós também temos, a escolha é nossa. Nós vamos decidir hoje, alicerçar a nossa vida sobre o firme fundamento, que é a santa palavra de Deus ou não. Qual é a sua escolha? O que você vai decidir viver de agora em diante? Você pode, com essa decisão, ter um marco na sua vida, um divisor de águas, e viver a vontade de Deus a partir de hoje, onde você vai não apenas meditar nessa palavra dia e noite, não só falar dela constantemente, mas você vai também praticá-la constantemente, diariamente, em tudo na sua vida, todas as decisões, todos os passos, tudo aquilo que você vier a fazer na sua vida, o alicerce será a palavra. E como fruto disso há uma promessa: você prosperará e será bem sucedido. O que você escolhe? Eu escolho servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa continuaremos nos dedicando a vida para servir a esse Deus, para obedecer a esse Deus. Essa é a minha declaração que eu faço diante dEle nesta noite. E a tua, qual é? Espírito Santo, eu quero neste momento, ó Deus, diante dessa palavra aqui, ó Deus, explanada aos nossos corações, eu quero colocar a nossa vida, a minha e de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão diante do Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que sonda os corações, porque a tua palavra me diz isso, e eu creio nessa palavra. Eu sei que o Senhor já está olhando para a decisão que cada coração que está aqui está tomando nesse momento diante do Senhor. E eu oro para que a tua unção venha sobre nós, a tua capacitação, Espírito Santo, venha sobre nós, e capacite aqueles que estão decidindo por caminhar em uma vida de obediência à tua palavra, onde o poder dessa palavra determinará o nosso destino. Que o Senhor venha sobre a vida desses irmãos e os capacite com unção, graça e favor do alto neste momento. E que nós possamos sair daqui sabedores de uma coisa, que um novo tempo sim virá, um tempo onde o Senhor fará, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é, não por nós, mas porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que detém toda majestade, todo domínio nas suas mãos. E nós queremos nos sujeitar a isso, sujeitar ao Senhor e à tua santa palavra em toda a nossa jornada. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para nos conduzir a essa jornada onde seremos sim prósperos e bem-sucedidos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor revelou a nós como igreja e de uma forma individual a cada um neste lugar hoje. Nós te damos a ti honra, glória e louvor e queremos exaltar o seu nome. Em nome de Jesus.